Gente, falando em dicas, falando em cuidar do lado natural, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a nossa queridíssima Aglaine Aguiar, que é nutricionista. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E ela veio hoje para conversar com a gente sobre alimentação durante a quaresma. E a gente sabe que muitas pessoas têm o hábito, muitas vezes, de jejuar. Muitas vezes as pessoas têm o hábito de comer determinadas comidas e tirar outras, né? E aí a gente quer pensar um pouco na questão dos nutrientes, como é que a gente deve ficar atento quando o assunto, por exemplo, é cuidar da nossa saúde. E ela hoje veio aqui para explicar e para dar algumas dicas que são importantes. Tem muita gente que durante a quaresma tira totalmente a carne vermelha da alimentação. E aí vale a gente lembrar que todo alimento, ele, de uma certa forma, traz suas vitaminas, seus nutrientes, e é importante para a saúde da gente, né? Porque se eu tiro a carne, eu tenho que substituir de alguma forma com outro tipo de alimento, ou não. Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. E é super importante a gente saber, sim, que essa substituição precisa acontecer. Não que existam malefícios a gente ao tirar a carne vermelha. Mas a gente não pode aumentar nas quantidades de carboidrato, por exemplo. Então, o que é comum? As pessoas tirarem a carne e aumentam na quantidade de arroz, que é um carboidrato, e que o interessante é a gente ter complementos de proteína. Na carne, eu tenho de 30 a 35 gramas de proteínas. Quando eu comparo com frango e com peixe, que normalmente é o que é utilizado, eu vou diminuir para 22 a 28 gramas. Então, elas podem ser complementadas com o quê? Com as leguminosas. Os feijões são ricos em proteínas. Então, a gente tem os feijões, tem o grão de bico, tem lentilha. E tudo isso complementa essa nossa proteína. Não é aumentando na quantidade de carboidratos, porque aí sim eu vou trazer prejuízos para a minha glicose. Eu aumento essa glicose e aí não é um benefício para o corpo. Gostei de você falar da forma como você está falando, porque tem gente que tira totalmente as carnes, sejam elas até brancas. As pessoas tiram tudo. Tudo que envolve carne, tudo que envolve o pensamento de estar comendo, mesmo que seja a carne branca, as pessoas querem tirar. E aí é importante a gente também pensar nas nossas crianças. Hoje a gente vê crianças que dizem, eu sou vegana. Eu só como só como o que é natural. Mas é importante chamar a atenção dos pais, porque mesmo você se tornando uma vegana, como é que você acrescenta essa alimentação na saúde do teu filho? Eu não como carne de jeito nenhum. Mas será que ele come feijão? Que foi o que você acabou de falar? Será que a lentilha, que muitas vezes é levada para a alimentação e para o prato das pessoas, só no final do ano, podem ser acrescentadas? Nos últimos tempos, o BBB tem trabalhado muito a lentilha, né, no dia a dia da alimentação do pessoal que está lá no reality. Então eu sempre digo, eu estou sempre ali olhando e tudo, porque eu acho que dá pra gente trazer muitas dicas também para quem está em casa. E ultimamente as pessoas estão ficando mais de olho na lentilha, porque sempre as pessoas diziam, é um prato de final de ano. As pessoas sempre levavam para aquele lado, ai, comer lentilha traz sorte. Vamos para o lado da alimentação. Comer lentilha, colocar lentilha no dia a dia também traz esses nutrientes que são necessários, não é isso? Super importantes, principalmente para quem vai tirar todos os tipos de carne. Então, eu tenho sim quantidades boas e não só necessariamente a lentilha ali cozida. Eu posso fazer preparações, tem almôndegas de lentilha, tem hambúrguer de lentilha. Então, eu posso fazer preparações muito saborosas e fazer essa substituição da proteína sim. Outros itens importantes também são as oleaginosas, as castanhas de forma geral. Castanha de caju, castanha do Pará, os amendoins, também são ricos em proteínas. Então, quem está tirando aí a carne, não aumentar em carboidrato, mas sim nesses itens que são ricos em proteínas e que vão trazer, sim, os benefícios para o corpo. Por exemplo, se eu vou fazer uma salada e eu acrescento ali a castanha do caju ou até mesmo outros itens aí na salada, eu vou está trazendo esses benefícios para a minha saúde também? Com certeza. É uma ótima opção para a gente usar as castanhas e a quinoa também, que também não é comum. A gente pode fazer uma salada com quinoa maravilhosa. O que falar da carne de soja? Esse é um item que ele é muito debatido, né? A gente tem atualmente
uma soja que ela é transgênica no Brasil. Então, a nossa soja em grão, ela não é segura o suficiente para a gente fazer esse consumo. Então, é super importante a gente saber de onde vem essa soja. Esses derivados de soja em excesso não trazem benefícios para o nosso corpo. Então, é preferível, sim, a gente utilizar desses outros itens que são os mais naturais e só consumir soja se for direcionado por um profissional. Vamos falar do jejum. Estamos em época de quaresma e até chegar a Semana Santa, muitas pessoas estão jejuando. O que pode trazer de benefícios ou não o jejuar para a saúde? Maravilha. A gente só tem benefícios se esse preparo for feito da forma correta. Então, a gente tem benefícios de melhorar o controle do apetite, porque eu não vou elevar a minha insulina. Eu tenho um controle e prevenção de doenças crônicas como diabetes, como a obesidade. Tudo isso me ajuda e também eu tenho a prevenção de doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer e para a gente, né, nós mulheres que estamos muito ligadas com beleza, nós temos a prevenção do envelhecimento precoce. Então, também isso pode ajudar no processo, mas principalmente o benefício cognitivo, que é onde a gente entra para o lado mais espiritual. A gente tem mais facilidade de fortalecer o nosso lado cognitivo, a espiritualidade, quando estamos em jejum do que quando estamos alimentados. Nosso intestino, ele trabalha e tem uma sobrecarga grande, porque é o maior órgão do nosso corpo, né? Então, ele acaba que sobrecarrega quando a gente está alimentado e principalmente de alimentos muito pesados. Então, a gente precisa também tomar cuidado com o que a gente vai se alimentar antes desse jejum e o que comer pós. Muito bom, são os cuidados que as pessoas devem ter. Traz benefícios? Traz. Porém, o exagero muitas vezes pode trazer problemas mais sérios. Então, as pessoas devem ter esse cuidado, né? Principalmente com o tempo de horas que você vai passar em jejum, né? Não precisa começar fazendo um jejum muito prolongado. Se é a primeira vez que vai fazer, a gente pode começar de 6 a 12 horas. A Glay não tem o hábito de jeito nenhum. Faz de 3, vai fazendo um jejum menos prolongado e assim você vai conseguir perceber teu corpo. Se deu bem, aí a gente aumenta esse período aí de jejum. Bom, eu queria que você passasse algumas dicas para quem está em casa a respeito de alimentação para a família inteira no dia a dia dentro da quaresma. O que seria mais interessante as pessoas ficarem atentas? Você já falou do arroz, que a gente sabe que tem muito açúcar, que as pessoas têm que ter um certo cuidado. Mas durante a quaresma existem alguns alimentos que aquela pessoa que faz exercício físico, que de uma certa forma evita muitas vezes até tomar água, né? Existem pessoas que gostam de beber muito, né? Entram na quaresma, mas tiram os alimentos, mas continuam com a mesma bebedeira. Como a gente pode alertar essas pessoas? São alimentos que, de forma geral, no dia a dia e na quaresma tem que tomar cuidado com essas quantidades. Então, as guloseimas, como os chocolates, os doces em excesso, os chocolates muito açucarados, as massas como o macarrão, a gente tem que tomar muito cuidado com quantidades, né, exagero, porque se eu vou entrar num período de jejum e eu tenho grandes quantidades de açúcar no meu corpo, eu vou sentir fome muito rápido, não vou conseguir fazer esse jejum. Então, é super interessante que minha alimentação, de forma geral, esteja saudável. Priorizar as frutas, a gente tem legumes também aí que são o mais natural possível e a gente pode priorizar nesse período para que a gente realmente consiga ter uma alimentação saudável de forma geral e tentar manter isso para a vida, porque é super importante, né? Verdade, não só durante a quaresma, a gente bate nessa tecla, comer muito peixe faz bem, né? Com certeza. Comer muito peixe faz bem. Outra alimentação que as pessoas às vezes não valorizam tanto é a sardinha. Então, assim, você colocar tortinhas de sardinha ou até mesmo fazer alguns alimentos saladas ou alguns itens que possam acrescentar a sardinha, vai fazer bem? Com certeza. A sardinha ela pode ser utilizada descartando aquele óleo. Então, a gente precisa evitar a utilização do óleo em excesso. Então, tem que retirar mesmo para que a gente faça a utilização. E cuidado com as tortas ricas em trigo. Preferir utilizar mais ovo na massa do que grandes quantidades de trigo. Aí, isso sim vai favorecer para que eu tenha uma torta mais proteica e diminuir a quantidade aí desses carboidratos que aumentam minha insulina e dão muita fome. Muito bom, gente. Eu quero agradecer a nossa
doutora maravilhosa, nutricionista, que esteve hoje aqui, agora, nesse momento, dando essas dicas maravilhosas. A gente quer agradecer. Quem quiser te seguir, pode ir lá pro Instagram, né? Isso, a Aglaine Nutri. Todos os dias coloco caixinha de perguntas. Quiserem tirar mais dúvidas, estou à disposição. Muito bom.